todos. Hoje é dia 10 de outubro de 2023, são exatamente 3 horas e 9 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM número 199.57.005309 2020-77, de que sou relator. Registro que, nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém o seu caráter público, conforme o artigo 49 da Resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procuradora federal especializada na CVM, neste caso, a doutora Luciana Daia, a quem eu cumprimento nas boas-vindas. São acusados no presente processo Américas Asset Consultoria e Gestão de Investimentos Limitada e o senhor Fábio Vieira Cardoso, que ambos estão aqui representados pelo doutor André Luiz Durmodout, aqui no Duas Boas-Vindas, e que fará uso da tribuna. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao meu gabinete. Passo então a palavra ao defendente para sua sustentação oral, pedindo para que o senhor se atenha ao limite de 15 minutos previsto no artigo 52 da Resolução 45 da CVM. Por gentileza, doutor André Luiz. Boa tarde a todos. Vou ser breve, não vou tomar muito tempo de Vossas Excelências. Este processo, por tudo que eu examinei, ele contém um excesso de rigorismo, porque os defendentes sempre trabalharam com zelo, dedicação, cumprindo todas as tarefas necessárias para a gestão de um pequeno fundo de investimento. A acusação é baseada nas instruções 400, deixa-me ver aqui que eu não me lembro de cabeça, nas instruções CVM 409 de 2004 e 555 de 2014. Ela tem mais ou menos o mesmo texto, sendo que a segunda incluiu o gestor, que não falava que não estava incluído na primeira. Mas diz o artigo 65, o administrador deve adotar políticas, práticas e controles internos. Esses requisitos foram adotados. Prazos previstos no regulamento para pagamento foi previsto, cumprimento das obrigações do fundo, as práticas políticas e controles internos também ela os tinha, até porque era de uma simplicidade única, porque esse fundo tinha poucos cotistas e, quando os problemas surgiram, eles decorreram não de culpa do administrador ou da gestora, mas pelo inadimplemento das obrigações de debenturistas. Como se sabe, um fundo de investimento, qualquer que seja ele, é um fundo de risco. Por quê? Porque ele adquire debêntures de uma empresa que hoje está sólida, bem falada, apresentando um desempenho com balanços excelentes, e daqui a 1 ano ou 2, ela pode estar em recuperação judicial ou simplesmente inadimplente. Isso não é culpa do gestor, nem pode ser imputada culpa a ele. O que ele tinha que fazer, os controles, que são fáceis, que eram poucos os títulos que tinham em carteira, era um fundo pequeno, foram adotados. As relações com o administrador, Melo, eram normais, como todo administrador tem com o gestor, porque o administrador participa e vê o que está acontecendo. Nesse caso, todo o problema resultou
do inadimplemento das obrigações das empresas emissoras dos títulos, sociedades anônimas conceituadas até então. A gestora Adinvest, cuja atual denominação social é Américas, era uma empresa pequena, gestora, mas primava pelos bons serviços prestados na administração de fundos. Tanto assim que recebeu elogios tanto da Abima, da Lopes Filho, e auditores independentes. Isso tudo foi juntado aos autos. De maneira que eu acho que o resumo de todo o problema está aí. Não teve movimento. Depois que as pessoas pediram resgates, não foi possível. E a solução prevista, inclusive, na legislação, é o fechamento do fundo para aplicações de resgate para que os prejuízos não se adentrem para outras pessoas que nada correram risco nenhum neste fundo e não podem ser prejudicadas e nem beneficiadas. Foi o que aconteceu. Enfim, eu acho que uma punição para esses administradores não seria adequada. Eu peço que os senhores diretores e demais membros desta Comissão de Valores Mobiliários, bem examinando a matéria, acolham a defesa e para que o processo seja arquivado por ser medida de direito e de justiça. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor André Luiz. Passo a palavra à doutora Luciana Daia para poder falar em nome da nossa Procuradoria Federal da CVM. A senhora está no mudo. Doutora Luciana, a senhora está no mudo. Aqui nós estamos ouvindo. Doutora Luciana, a senhora está no mudo. Não, a senhora está no mudo. É o seu computador que está sinalizando que está no mudo. Eu estou desacostumada a fazer sessão de julgamento assim, eu esqueci de desativar o áudio, desculpa. Não há problema. Tá, desculpa. Então, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos membros do colegiado e advogado de defesa. Mais uma vez, desculpa não ter tirado ali o mute do som. A defesa argumenta que na peça acusatória não houve a individualização das condutas dos acusados nas alegadas práticas irregulares. Não deve prosperar a referida alegação, pois a acusação demonstrou que os elementos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade das condutas dos acusados, tendo a área técnica delimitado os fatos apurados e analisado individualmente a conduta de cada um dos acusados a partir do conjunto probatório. Desta forma, como estão presentes na peça acusatória todos os elementos necessários ao exercício do direito de defesa, tendo presente paz, observados os princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, sendo apto a gerar responsabilização, me reporto integralmente à acusação. Boa tarde. Obrigado. Encerradas as manifestações, eu passo a leitura do meu voto. Farei a leitura de uma versão sumária, na certeza de que ainda hoje a versão integral estará disponível no site da CVM. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SIM, em face de Américas Asset, na qualidade de gestora, e seu diretor responsável, o senhor Fábio Cardoso, para apurar supostas irregularidades relacionadas à gestão de liquidez do Fundo Vitória Regia. Conforme relatado, o presente parte tem origem no processo CVM 199-57-00-8150-2016-66, aberto no contexto da supervisão de gestão de liquidez na indústria de investimento, com base no plano de supervisão baseado em risco para o biênio 2015-16. E no processo CVM número 2016-4370,
destinado especificamente à análise do fundo Vitória Regia. De acordo com a acusação, a gestora e seu diretor responsável teriam deixado de adotar políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo fosse compatível com os prazos previstos no regulamento para o pagamento de resgates e cumprimento de suas obrigações. A área técnica propôs a responsabilização da América Asset e do Sr. Fábio Vieira Cardoso. Mérito. Na ausência de questões preliminares, eu vou direto ao mérito, breve considerações sobre o tipo administrativo. A partir da inclusão do artigo 65b na Instrução 409, com a edição da Instrução 522 de 2012, as normas da CVM passaram a dar um tratamento específico e sistematizado à gestão de liquidez dos fundos de investimento. Até então, a Instrução CVM 409 apenas previa a possibilidade de fechamento do fundo em hipóteses excepcionais para evitar transferências indevidas entre os cotistas. Sobretudo após o advento da crise de 2008, tornou-se imprescindível que os prestadores de serviço implementassem políticas de gerenciamento de risco de liquidez adequadas e eficazes, a fim de cumprir normas editadas com a finalidade de evitar o surgimento de novas crises, sem prejuízo da adoção de medidas de contenção de danos, tais como o fechamento dos fundos. Com efeito, a regulação da CVM relativa à gestão de fundos, relativa à gestão do risco de liquidez passou a enfatizar a dimensão preventiva das obrigações atribuídas aos prestadores de serviços dos fundos de investimento, não se limitando a prever remédios para lidar com os problemas já materializados. Tal orientação está alinhada às diretrizes de organismos internacionais sobre a temática, que recomendam a avaliação regular e contínua do risco de liquidez dos ativos dos fundos de investimento. O primeiro ponto a ser enfrentado no caso concreto diz respeito à extensão da obrigação que recai sobre o gestor de recursos no gerenciamento do risco de liquidez de um fundo sob sua gestão. Os acusados alegam que não seria possível realizar a interpretação extensiva da norma, uma vez que o artigo 65b faz referência expressa apenas à figura do administrador. Nessa perspectiva, sustentam que esse PAS trataria, na verdade, da atuação da administradora. Contudo, com base na jurisprudência consolidada na CVM sobre o tema, que pese o 65b da Instrução 409 se dirigisse específica e unicamente ao administrador, a sua observância era comum a ambos, administrador fiduciário e gestor do fundo, no âmbito de suas atribuições. Isso porque, na prática, em geral, e especificamente no caso dos autos, a gestão de liquidez do fundo é tarefa conjunta de administrador e gestor, uma vez que exige a cooperação dos controles de passivos por parte do administrador e ativos por parte do gestor. Se está, inclusive, do trecho transcrito do edital de audiência pública da STN número 6 de 2011, que faz referência à adequação da composição de carteiras. Isso se verifica especialmente no caso dos autos pelas características do fundo, dos ativos e da concentração de suas cotas em alguns investidores, como se aprofunda mais adiante nesse voto. Não por acaso, a atuação conjunta de gestores e administradores veio a ser expressamente prevista pelo caput do artigo 59 da Instrução CVM 555 de 2014, sendo que, em geral, tal conduta vinha ocorrendo no presente caso. Especificamente em relação ao gestor, o gerenciamento do risco de liquidez adequado exige a demonstração da existência de mecanismos na forma de políticas, procedimentos e controles internos capazes de assegurar que os aspectos de liquidez sejam considerados nas decisões de gestão, respeitando-se os prazos de pagamento de resgate previstos no regulamento do fundo. Evidentemente, o comando do 65b da Instrução 409 exige que a adoção de práticas de gestão de risco eficazes, não sendo suficiente a mera existência de manuais e regras pro forma. Trata-se de uma obrigação específica dos acusados, não assistindo razão à defesa quanto à alegação de que o objeto do presente PAS estaria restrito à atuação administradora. Outro elemento central para a análise do presente caso é o fato de a gestão de liquidez ser obrigação de meio e não de resultado, o que foi reconhecido tanto pela acusação quanto pela defesa. Contudo, a julgar pela manifestação dos acusados, é necessário esclarecer exatamente o que isso significa. Está claro que a América Asset e Fábio Cardoso não foram acusados pelo fechamento do fundo para resgate em si. Como apontou assim, é perfeitamente possível pensar em caso em que ocorra o fechamento do fundo para resgate e ainda assim seja reconhecida a atuação diligente de seus prestadores de serviço. Respeitando-se a obrigação de meio da atuação dos prestadores de serviço para fim de responsabilização, é preciso avaliar se os procedimentos adotados para a gestão de liquidez foram inadequados. Evidentemente, a existência de falhas pontuais e isoladas na gestão de liquidez não tem o condão de ensejar a responsabilidade dos prestadores de serviço
e seus diretores responsáveis. A responsabilização no âmbito de um processo administrativo do sancionador depende da comprovação de deficiências relevantes dos procedimentos de gestão de liquidez circunstanciadas, de modo a demonstrar que a atuação concreta não foi diligente. Assim, conduziu uma análise específica e detalhada, apontando em tese uma série de falhas, tanto nos controles internos da gestora, quanto no cálculo da liquidez dos ativos. Foram esses elementos específicos que configuraram violações às obrigações de meio que embasaram as acusações formuladas no âmbito desse PAS, e não o fechamento do fundo para resgate, que supostamente configuraria a violação da obrigação de resultado. Chama atenção que em muitos trechos da defesa, os acusados se limitaram a trazer apontamentos genéricos sobre sua atuação, notadamente sobre já terem ganhado prêmios de gestão, auditores independentes reconheceram a existência de relatórios de liquidez, seguiram conceitos mais respeitados utilizados pelos principais gestores do Brasil, inclusive internacionais, sem nenhuma especificação, terem profissionais credenciados, nunca terem sido alertados previamente de nenhuma irregularidade. Antecipo que tais apontamentos não têm o condão de demonstrar a atuação diligente do gestor e a aderência às exigências regulatórias no caso concreto. Por fim, destaco que a obrigação de gestão de liquidez de um fundo de investimento é obrigação permanente, como analisado assim, inerente à função do gestor, que incide enquanto perdurar a prestação do seu serviço. Isso é, pouco importa para os específicos descumprimentos apontados pela SIM se foram os próprios acusados que constituíram o Fundo Vitória Régia, adquiriram todos os ativos e redigiram seus regulamentos. Contudo, não tendo os acusados participado da constituição do Fundo Vitória Régia, entendo que as considerações feitas pela SIM sobre os fundamentos para sua constituição sob a forma de fundo aberto não são pertinentes à conduta específica de Américas Asset e do Sr. Fábio Cardoso. Feitas essas considerações iniciais, passo a análise das imputações específicas pela área técnica. Materialidade. Conforme relatado, a área técnica listou uma série de falhas procedimentais que comprovariam que a gestora e seu diretor responsável deixaram de adotar políticas, procedimentos e controles internos necessários para a adequada gestão de liquidez do Fundo Vitória Régia. A acusação identificou diversas deficiências na metodologia de gerenciamento do risco de liquidez, dentre as quais destaco falhas ao ter deixado de considerar em sua metodologia de cálculo o resgate solicitado pela Manaus-Prev, falha ao considerar que as debêntures emitidas pela vigência policiadora eram registradas junto à CVM nos termos da Instrução 400, incompatibilidade entre regras de resgate com grau de concentração de cotas e nível de liquidez da carteira e uso indevido de tabela com percentuais fixos para estimar a liquidez de cada modalidade de ativo. De acordo com a tese acusatória, tais falhas comprometeram decisivamente o monitoramento e a gestão preventiva da liquidez dos ativos da carteira do Fundo Vitória Régia, implicando o descumprimento das atribuições da gestora e seu diretor responsável, compulsão dos autos e apreciando os elementos trazidos tanto pela acusação quanto pela defesa, entendo que no caso em tela assiste razão à acusação. A meu ver, a materialidade da infração restou comprovadamente evidenciada por meio de elementos de prova robustos e convergentes que comprovam a existência de falhas de procedimentos de gerenciamento de risco de liquidez adotados pela gestora na gestão do Fundo Vitória Régia. Como apontado pela SIM, o fundo possui uma carteira de ativos de crédito privado com longo prazo de vencimento e ativos inadimplidos com baixo grau de dispersão de cotas e com possibilidade de resgate imediato mediante pagamento de taxa de saída. As características do Fundo Vitória Régia demandavam uma atuação ainda mais diligente e cuidadosa por parte dos gestores de recursos responsáveis, de modo a assegurar que os procedimentos, políticas e controles internos eram compatíveis com os prazos previstos de pagamento dos resgates solicitados e cumprimento das obrigações do fundo. A toda evidência, contudo, a Américas Asset não demonstrou uma atuação diligente compatível com as características específicas do fundo e com a obrigação de meio que podia adotar políticas, práticas e controles internos voltados para o gerenciamento. Sob a ótica estritamente procedimental, as falhas metodológicas dos controles internos eram nitidamente inadequadas para endereçar os riscos de liquidez, mesmo aqueles advindos de cenários ordinários. Salta aos olhos, por exemplo, que a gestora não havia contabilizado em seu cálculo interno o pedido de resgate de seu segundo maior cotista, o Manaus-Prev, sendo que tal resgate correspondia a 19,13% das cotas de emissão do Fundo Vitória Régia, conforme atestam as próprias correspondências da gestora com a CVM. Como bem apontou a acusação,
A própria falha de dispersão de cotas, consubstanciada pelo fato de que os dois maiores cotistas possuíam, respectivamente, 58,93% e 19,13% das cotas, representava um significativo fator de risco à liquidez. Evidentemente, pedidos de resgate totais ou mesmo de parcela significativa de qualquer um desses cotistas seria a fonte de risco de liquidez ao fundo, o que inclusive se materializou no caso concreto, tendo visto que não solicitaram resgate antes do fechamento para resgates e aplicações. Esses pontos já demonstram que, ainda que a análise da necessidade de liquidez conduzida pelos próprios acusados estivesse correta em cenários ordinários, os resgates totais se sobreporiam aos valores dos ativos líquidos da carteira do fundo. Por essas razões, entendo ser improcedente o argumento trazido pelos acusados no sentido de que o fechamento do fundo teria sido decorrente da materialização de um cenário imprevisível de estresse. Tampouco é verossímil a alegação de que o fechamento do fundo se deveu exclusivamente em função de créditos inadimplentes que impactavam a curva do ativo. Como demonstrado pela acusação, o planejamento de liquidez da gestora não dava conta de lidar com cenários ordinários, solicitações de resgate imediato de seus próprios cotistas, mediante a utilização da faculdade prevista no regulamento do fundo. Respeitosamente, entendo que também não merece prosperar um argumento em prol da existência de suposto conflito de interesse quando da transferência da gestão do Vitória Regia para a Dural Gestão de Recursos Limitada, que teria prejudicado a adoção pela gestora de um plano de ação para recuperação de ativos de créditos inadimplidos. Com amparo em decisão anterior da área técnica do processo 199-57-00-31-53-2016-11, é forçoso reconhecer que o argumento pela existência de suposto conflito de interesses na transferência de fundos é improcedente. Em adição, o cálculo da liquidez dos ativos também apresentava graves erros. A análise feita pelos acusados da liquidez denota evidente descolamento da realidade das características inerentes aos próprios ativos, baseando-se exclusivamente em parâmetros fixos pré-determinados. É exemplificativa nesse contexto a variação das cotas de emissão do AFII, como descrito no relatório de 2015, foram negociadas 914 cotas no valor total de R$ 1.072.842 e em 2016 apenas duas, refazendo um volume irrisório de R$ 1.010,20. Assim, ao longo de 2 anos, o volume total de cotas do AFI negociado não chegou a 1/3 das cotas detidas pelo Fundo Vitória Regia. Contudo, os acusados consideraram como ativos líquidos 25% do valor dessas cotas, supostamente com base em metodologia da ANBIMA, conforme mencionado em sua manifestação prévia. A liquidez de um ativo deve ser oferida conforme as características de sua negociação, conforme orienta a própria recomendação da ANBIMA citada pelos próprios acusados. Assim, tais cotas teriam sido consideradas líquidas, representa a absoluta inexistência de análise conduzida pelos acusados, que se escoraram apenas em parâmetros fixos e características abstratas. Conceitualmente, tabelas fixas podem ser utilizadas para referência de liquidez de ativos, contudo, por definição, elas representam cenários ordinários e não cenários de estresse de ativos, de modo que não podem ser única base de utilizada por uma gestora. Ainda mais grave é o caso das debêntures detidas pelo Fundo Vitória Regia, para as quais os acusados aplicaram parâmetros incorretos dentro de suas próprias métricas, como se houvesse sido emitida sob o regime de oferta pública, nos termos da Instrução 400, e não de uma oferta de esforços restritos, conforme a Instrução 476. Esse fato foi, inclusive, alertado pela administradora. As debêntures emitidas pela Binge Securitisadora eram registradas perante a CVM, nos termos da Instrução 400, incluídas no cálculo de liquidez do fundo com 50% do valor desse ativo. No entanto, como apontou a acusação, constava da comunicação da gestora que o fator de liquidez era de uma debênture 476, tal como se a emissão da Binge fosse de uma 476, e na verdade tratava com 75%. Sendo assim, somente 25% do seu valor deveria ter sido incluído no cálculo de liquidez e não 50%. Por fim, vale destacar que, de um lado, os acusados não apresentaram em sede de defesa argumentos que buscassem afastar ou justificar tais erros na análise da liquidez dos ativos, e que, de outro lado, os citados erros já estavam plenamente evidenciados pela acusação. Ainda nesse ponto, chama a atenção como a defesa invoca o fato de que os acusados consideraram apenas cenários ordinários como argumentos de defesa,
demonstrando desconhecimento das atribuições inerentes à sua função. Está claro, assim, que os problemas apontados pela acusação e discutidos ao longo desse voto não consistem em falhas isoladas, mas em graves e generalizadas deficiências na gestão do Fundo Vitória Régia. Observa que a conduta se iniciou com o primeiro pedido de resgate de cotista na Manaus-Prev e perdurou até o fechamento do fundo para resgates e aplicações em fevereiro de 2016. Por todo exposto, entendo que os acusados devem ser responsabilizados por infração ao artigo 65b da Instrução 409 e ao 91 da Instrução 555. Passe então a análise da autoria. Demonstrada a materialidade, entendo incontroversa a responsabilidade da Américas Asset na qualidade de gestor. O senhor Fábio Cardoso, a seu turno, busca afastar sua responsabilidade pelas infrações, alegando somente se, quando compelido a ajudar, o diretor responsável não tomou medidas cabíveis, ele não podia ser responsabilizado, prosseguindo com a sua argumentação, ele afirma sobre a ética da 409, o administrador fiduciário, o responsável final pelo monitoramento, dada completa ausência da figura do gestor. Não assiste razão ao acusado. Conforme a jurisprudência consolidada da CVM, a responsabilização dos diretores responsáveis, aferida de forma subjetiva e individual, é um ponto essencial da regulação do mercado de capitais. Nesse sentido, o estabelecimento de centros de responsabilidade, também a nível da pessoa física, é importante para criar os incentivos adequados para a construção de redes de cumprimento e fiscalização das normas aplicáveis nas estruturas internas dos prestadores de serviço. O diretor responsável pela atividade participa e tem conhecimento dos atos de gestão em que atua. É ele o responsável pela direção, supervisão e condução dos trabalhos. Retomando as considerações tecidas antes, o cumprimento das instruções 409 era início das suas funções exercidas pelo senhor Fábio Cardoso. Por todo o exposto, voto pela condenação dos acusados. Passo então aqui a 12MT. Registro que os fatos objetos são anteriores à entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei 6385 de 76, promovidas pela Lei 13506 de 2017. Considera então a redação anterior da Lei 6385. Observa que as infrações são consideradas graves nos termos do artigo 11, parágrafo 3º da Lei 6385 e do artigo 117 da antiga Instrução 409 e do artigo 141, inciso 14 da antiga Instrução 555. Ante o exposto, seguimos os precedentes da CVM, ressalvadas as características do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto pela condenação da Américas Asset a penalidade de multa pecuniária de R$200 mil e a penalidade do senhor Fábio Vieira Cardoso, a penalidade de multa pecuniária de R$100 mil. É bom voto. Passo então a palavra ao diretor João Cioli para entender como o doutor vota nesse caso. Senhor presidente, cumprimentando o voto de Vossa Senhoria, eu acompanho na íntegra. Obrigado. Passo então a palavra ao diretor Matulo. Também acompanho o voto do legislador. Obrigado. Bom, sendo assim, informo os acusados, condenados aqui por unanimidade, que poderão interpor recurso voluntário no prazo legal ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Não foi.